Quando cheguei, já chegaram falando, não, a próxima missão será na Costa do Marfim, no fim do ano. Falei, poxa, todo mundo já empolgado, Costa do Marfim, tudo. Aí, 2 meses depois já mudou. Não, não, a próxima missão vai ser, se eu não me engano, era em Kosovo. Pô, ali eu já vibrei pra caramba, né? Poxa, Kosovo e tal, eu via isso na televisão, pô, era pouco tempo atrás, pô. De 2004 à década de 90 era um pulo, né? Então, enfim. E para depois do segundo semestre ali, que foi, poxa, bater o martelo, não, vocês irão no Afeganistão a partir de janeiro do ano que vem. Uh, e ali foi top. Por quê? Ali foi como uma realização, né? Primeiramente. Realização ela veio já desde quando eu integrei a Legião Estrangeira, que ali eu fui ali um berever e depois um Capibron, ali eu falei, meu, entrei, sou um legionário, tô iniciando o meu sonho, né? A minha vida operacional para que eu possa ali chegar no final, na verdade, do meu sonho, que seja um contrato de 5 anos, 10 anos, 20 anos ou aposentadoria. Mas eu sempre quis ser militar. E a segunda foi ali, logo depois, foi o Afeganistão. Por quê? Acho que todo mundo em casa lembra dos atentados de 11 de setembro de 2001. 2001, né? Que a gente acompanhou ali tudo pela televisão, e principalmente essa galerinha aí, como eu, que eu sou geração Rambo, né? A gente, como se diz, né? O filme do Rambo, o filme da Primeira, Segunda Guerra Mundial, que deram aquela carga de adrenalina ali para que a gente possa ter uma vocação, né? Na vida militar, pois a cada filme que a gente fazia, terminava ali, fazia arma de pau, os equipamentos e tudo mais, para poder brincar de polícia ladrão e guerrear ali na rua, né? E como todo apaixonado, né, pelo mundo operacional, quando eu vi ali aquele ataque, né, as Torres Gêmeas e tudo mais, que foi um atentado, na verdade, contra a humanidade, né, enfim, e principalmente ali com as tropas americanas, como se diz, né, fazendo a invasão do Iraque e do Afeganistão. Poxa, meu, a gente acompanhava tudo pela televisão, até mesmo o Fantástico convidou alguns brasileiros na época, né, que estavam no Tava. exército americano, que participaram, né, da tomada de Fallujah, também de Cabul, né, naquela época. E, meu, eu via aquilo, acompanhava tudo e falei, cara, eu quero isso. E de repente você tá na missão. E de repente eu vou para aquela missão, cara. Ali, acho que desde o começo, quando eu fiquei sabendo verdadeiramente que eu iria para o Afeganistão, do começo da preparação operacional, meu, ali eu tava sempre ali motivado, sim, certo, a gente tava ansioso porque a gente tinha assim notícias do que acontecia e enfim, mas não perdi o meu foco, não perdi ali o meu objetivo, que era de fazer uma verdadeira missão. E, poxa, minha primeira missão no Afeganistão. É uma coisa de como se diz, né? Uma coisa, para mim, é uma coisa de louco, uma atualidade. Eu tava vivendo ali a história, o começo da história da minha vida, né? Do meu filme operacional. E como é que foi essa preparação em quantos meses? Essa preparação, na verdade, ela foi durante 2 meses, né? Naquela época, um pouco antes daquela época, eu fui detectado ali como atirador de mísseis, né? O ERIX, que é um míssil de curta distância, que a gente tem, um míssil, como se diz, né? Ele é teleguidado, filoguidado, né? Que tem um fio, tem um posto de tiro, que dentro tem um fio que tem 600 metros de distância, esse fio, e que graças a esse fio ele vai fazendo a comunicação com o míssil até o impacto do objetivo. Então, o operador, na verdade, o atirador ERIX, ele tem o domínio sobre aquele míssil até o impacto. Mas, pô, meu, 600 metros com um míssil que tem ali com uma carga primária e uma carga secundária. Uma carga primária para quebrar a blindagem reativa, né? Com a carga secundária, uma vez que a blindagem reativa está quebrada, vem ali a charge cruise, que a gente fala, a charge inversa, para poder penetrar a matéria, né? Do tanque. Meu, se você erra,
e com todos aqueles veículos, né, de detecção moderna, meu. E isso no adestramento, né? Você tá falando aí a É, parte do adestramento, a 2 parte do meses. adestramento e Vocês tudo mais. fizeram Foi na a França formação ou na em minha... outra base? Não, a gente fez na França Na mesmo. França. A preparação começou no quartel, com os testes iniciais, com a formação e tudo mais, para depois da formação a gente ter ali o tiro de confirmação, que era um tiro real. Até então era um tiro de simulação, Uhum. e para depois ali ter o tiro real que confirmava se a gente acertasse o objetivo, se a gente era um atirador confirmado ou não. Se não era um atirador confirmado, a gente não continuaria naquele ramo. E se a gente fosse um atirador confirmado, a gente continuaria naquele ramo. Ah, E aí foi confirmado. e foi confirmado. E no Afeganistão, como é que foi a experiência lá? Meu, Afeganistão foi uma experiência fantástica. Foi a primeira missão da minha vida. Eu tinha 21 anos de idade. Meu, 21 anos de idade. Soldado ainda. Soldado ainda. Eu era, como se diz, né? Soldado ainda que cheirava água sanitária, né? Porque só fazia limpeza. Era o perfume número 1. Não tava na infantaria, tava na faxinaria, né? Faxinaria, isso. A infantaria era o segundo trabalho, na verdade. O primeiro era a faxina. Sim. Enfim, foi uma realização, né? Porque ali, daquele momento que eu me lembro, se não me engano, foi para fim de janeiro, né? Depois de 20 de janeiro, que a gente pegou um avião em Istra para poder ali ir para o Afeganistão. Quando eu entrei no avião ali, tava eu, um amigo meu brasileiro também, grande Thiago, né? Thiago, forte abraço. E a gente estava, poxa, muito ansioso, né? Thiago com 20 anos, eu com 21 anos, e aquele negócio, poxa, vamos pra guerra, sangue nos olhos. Sabemos que iríamos, né? Mas a única certeza que a gente não tem é se a gente vai voltar, entendeu? Pois uma coisa que a gente ignora, que desde o começo da nossa vida, a gente anda lado a lado com a morte. E a gente não sabe quando a gente vai morrer. A única coisa certa na vida é essa, é a morte. A gente não sabe se a gente vai ser rico, se vai ser pobre, se vai dar bem na vida, se vai casar, se vai ser solteiro, se vai ter filho ou não. Mas que vai morrer, todo mundo sabe. Mas a gente não sabe o dia. O sentido da vida é a morte. Eu escutei isso aí, faz sentido. Querendo ou não, é isso. O sentido da vida é a morte. Por quê? A gente caminha pra ela. Entendeu? Meu irmão, e aí? 21 anos, pisou lá no Afeganistão, quantos meses lá? Eu fiquei 4 meses e alguns dias. Quase 5 meses, na verdade. 4 meses e meio, na verdade. Mais ou menos assim. Isso. 4 meses e meio. Bom, vamos lá, né? O que a gente quer saber Chegamos, exatamente. vamos lá, vamos conversar sobre o Afeganistão. Muito interessante, Isso, né? bota a pólvora Até pra porque tentar. a gente viu o Afeganistão, a gente viu o quê? Pô, aquele país árido, montanhoso, seco, né? Meu, chegamos lá no mês de janeiro e aquela coisa invertida. Pois assim, vamos lá. A gente pega o globo, né? Pega a linha do Equador, enquanto no sul, como aqui agora no Brasil, a gente está no verão, acima da linha do Equador, né? Na verdade, é um inverno, né? Então, quer dizer, na França agora, no continente europeu, asiático, um pedaço do asiático e tudo mais, que está um pouco mais acima, né? Dos trópicos, né? É um inverno, na verdade. Mas o que a gente não esperou era o frio, velho. Era um frio, assim, tremendo, cara. Eu me lembro, assim, que a gente a gente pegou o primeiro avião, que foi em direção a Istres. Não, perdão, de Istres, na verdade, que fica ali próximo da França. Próximo da França, no sul da França, próximo de Marselha. E a gente pegou o primeiro avião em direção a Duxanbe, que ficava no Tadiquistão. E em Tadiquistão, isso era um voo, na verdade, era um Avam, né? Que era um voo militar, mas é um avião civil que vai levar a gente até um aeroporto seguro mais próximo da zona de conflito, né? E dali, de Duxanbe, a gente pegava ali o Transal ou pegava o Hércules em direção ao Afeganistão, né? E depois é um avião, na verdade, tático, né? Pronto para poder ali fazer os voos, as manobras necessárias para chegar com toda a segurança ou esquivar um possível ataque, se necessário. E quando a gente já chegou em Duxanbe, meu, neve, né? Falei, pô, cara, tem mais neve que na França. Pô, peraí. Poxa, a gente era de Nimes. Nimes é uma região na França, que é o sul da França, né? Não neva muito, na verdade. Quando tem neve em Nimes, o resto do país todo tá nevando e tudo mais. Em Nimes não tem o sul da França, Marselha, Toulon, Nice, Mônaco. Não tem neve quase, né? E a gente chega, a gente sai frio, sem neve, e chega lá, neve, meu. Aí, ó,
E eu me lembro que quando a gente foi pegar o avião de Duxambe para Cabu, né? Eu lembro que a porta abriu assim, cara, tinha neve pra tudo quanto é lado. Eu falei, cara, tava quase menos 20 graus ali, aquele frio. E Cabu é uma cidade que está em altitude, na verdade, tá? Não sei se eu não me engano. Se eu talvez estou falando errado, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar, se eu não me engano, ou mais de 1.000 metros. Então, quer dizer, montanha e cercado ali de montanha, dentro de uma planície, né? Na verdade, era um frio tremendo. E acho que o primeiro inimigo nosso ali foi Foi o clima. o clima, né? E querendo ou não, o primeiro inimigo, né? Que na verdade o militar o operacional, ele tem vários inimigos, né? E um deles é o clima, querendo ou não, né? O bioma, né? Que acaba sendo árduo, né? Para o operacional. Isso. E ali, pô, vamos lá, né? Vamos começar por uma aventura aí de 4 meses e meio. E eu me lembro que a nossa chegada, na verdade, quando a gente chegou em Duxambê, um dia antes, né? Um dia antes. Na verdade, a gente chegou em Duxambê, o nosso avião de Duxambê para Cabu era no outro dia. E um dia antes da nossa chegada em Duxambê, teve um ataque bomba, né? Um ataque, um veículo, um suicide bomba, contra um ônibus da tropa alemã, que essa tropa, né, era o fim do ciclo operacional deles, e eles estavam saindo da base em direção a Cabu para pegar o avião de regresso ao país, viu? E ali, o que aconteceu, saíram da base deles, em direção, passando o Eixo Violet, né, que é uma das avenidas principais, mais importantes ali, né, de Cabu, em direção ao aeroporto, e ali um suicide bomber, né, um veículo veio lado ao lado do ônibus e todo mundo morreu, né? Então, poxa, a gente já chega, né, na operação com aquele clima onde uma tropa amiga perdeu uma boa parte do contingente em um suicide bomber. Aquilo ali deu um baque, né, inicial, mas querendo ou não, era como se diz, né, um operacional coerente. Acho que a morte, acho que todo mundo tem medo da morte, né? Mas a gente tem como controlar essa morte, esse medo da morte, pois o nosso objetivo principal é de combater, e a gente sabe como operacional, desde o começo da nossa vida, a gente já anda lado a lado da morte, e um operacional ainda mais, ele vai estar ao lado da morte, né? Mas, querendo ou não, poxa, a gente manteve o controle, assim, mesmo que impactou muitas pessoas ali. Pô, imagina, final de 6 meses de operação, acho que eles estavam 6 meses no local, no dia de voltar para casa, bem impactante, né? E isso, assim, foi assim, né, algo marcante para nós no começo da operação, mas a gente continuou a missão como deve ser continuada, né? Somente com as lembranças do que aconteceu, mas tendo a certeza que quanto mais estivermos atentos e um passo à frente, nós iremos o quê? Se precaver contra tudo que irá acontecer contra nós. E aí foi os 4 meses de operação. Gostei muito, pois hoje até eu estava conversando com. Eu esqueci o nome dele, até eu te falei que é uma pessoa muito interessante, que ele foi um repórter de guerra para uma revista, né? E ele trabalhou diretamente, né, com o exército americano. E a gente estava conversando de Bagram, né? Que era uma base americana que ficava mais ou menos a 50 quilômetros, um pouco mais, de Cabul. E a gente conversando sobre o estilo de vida, né? Em Bagram, poxa, uma base americana imensa, meu, com um rancho que funcionava 24 horas sobre 24, com vários tipos de comidas diferentes e tudo mais. E aquilo até mesmo, né, era um conforto mental, né? Pois, meu, tu sabe que tu tá ali, tá na guarda, tá no perrengue e tal, terminou o serviço ali, tu sabe que tu vai entrar, tu vai se Tem assentar, estrutura, né? comer algo quente, principalmente no inverno, beber uma bebida que seja um café, que seja um chocolate quente, né? E tudo mais, dá um conforto, na verdade, mental, um conforto moral, para que a gente possa ali continuar
como se diz, né? Continuar a luta, né? Pô, os americanos, né? A logística dos americanos, como a gente estava falando até mais cedo, né? O operacional sem a logística é nada, né? Então, é aquilo que eu sempre falei, né? Quando a gente chega, eu mesmo, quando eu cheguei na infantaria, a gente é doutrinado que, poxa, nós somos os infantes e o resto tudo é ralé, o cara que não está operacional é um incapacitado, mas como se diz, né? Com o tempo, porque a gente é doutrinado desse jeito, mas com o tempo, com o amadurecimento, né? E principalmente ali com a convivência, a gente acaba vendo o que é o cara aqui da cozinha que vai permitir que a gente tenha a nossa comida quente, o mecânico ali que vai permitir com que o veículo seja consertado ou até mesmo ali tenha a manutenção necessária para que a gente possa continuar ali a missão, a bota que arrebentou e tudo mais, ou enfim, os materiais diversos que serão ali trocados, ou a equipe médica e tudo mais. Então, poxa, sem uma logística, poxa, não tem combate, né? E o exército americano, e principalmente também as forças europeias, né, as forças armadas europeias entenderam muito isso muito bem, né? Onde às vezes para cada um combatente eles têm 3 pessoas na logística, né? Que é algo também muito grande, imagina, poxa, é surpreendente. Sim.